Seguindo, então, o livro de medicina legal, indicado como material bibliográfico no edital do concurso público da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, foi alvo de críticas da imprensa e de órgãos de defesa da comunidade LGBTQIA+. Isso porque a obra do médico, bacharel em Direito e professor Genival Veloso França aborda manifestações da diversidade de gênero como transtorno ou disforia. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Andréia de Jesus, do PSOL, disse que a transexualidade saiu do capítulo de saúde mental no ano de 2018 e que irá pedir informações aos órgãos relacionados com o fato. As provas foram realizadas no dia 12 de dezembro para os cargos de perito criminal, investigador de polícia e médico legista. Após as críticas, a Polícia Civil disse que é uma instituição que preza pelo respeito, pela inclusão, pela diversidade e pela pluralidade, repudiando toda a intolerância em relação aos direitos e garantias fundamentais, pois sua atuação é balizada na promoção de direitos e no fortalecimento da democracia. E que a sugestão bibliográfica dos editais constitui um referencial que deve ser lido e interpretado de forma sistemática, cabendo notar, por isso, outros conteúdos, como o da disciplina de Direitos Humanos, que expressa a importância do conhecimento sobre as liberdades fundamentais de grupos de sujeitos no item Direitos Humanos, minorias e grupos vulneráveis, que inclui mulheres, idosos, crianças, adolescentes, povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoa com deficiência, LGBTQIA+, e refugiados, o que demonstra a relevância que a instituição atribui também a essa temática. Mas, ao que parece, né, Ellen, a gente está caminhando aí para um momento que, a qualquer momento, vai ser crime fazer chá de revelação de bebê. Dizer que nasceu com par de cromossomos XX, quem nasceu com par de cromossomos XX é uma mulher e quem nasceu com par de cromossomos XY é homem, vai ser crime. Do jeito que a coisa anda, qual a sua análise? Então, mais uma vez, um tema para mim extremamente delicado, para a gente poder conversar, para a gente poder falar, e eu acredito que nunca se coloca tanto em pauta essa questão da sexualidade, da ideologia de gênero, como se tem colocado, como se tem trazido isso, como se tem enfiado isso goela abaixo. Eu, mais uma vez, eu não li o edital, eu não sei do que se trata, eu não sei por quais motivos estava sendo, por quais motivos esse tema, essa questão essa questão LGBTQIA+, veio parar num edital, numa prova de um concurso público da Polícia Civil, tá? Não sei por qual motivo, porque, mais uma vez, concursos públicos, eles, até onde a minha ignorância, ela permite me dizer, sempre foram relacionados a temas de português, matemática, que me disse, né, conhecimentos aí, e conhecimentos pessoais, atualidades, né? Então, não sei dizer por qual é o motivo realmente que esse tema estava sendo discutido, foi parar num edital de políticas, né, num concurso público da Polícia Civil. Eu sempre prego, eu sou uma pessoa que é conservadora, mas eu sempre vou pregar a liberdade individual de cada um. E essa liberdade individual é também do cidadão, ele escolher lá na frente, ele se identificar com um gênero que melhor com o gênero no qual ele se sente bem.
Eu não acredito nessa questão de que sim, de que o homossexualismo, o sufixoísmo foi até tirado do dicionário, é uma maneira errada da gente falar, porque denota doença, denota crença, né? Como feminismo, homossexualismo. É, e a homossexualidade, ela não é uma doença para ser enquadrada dessa maneira, não é eu não vejo como uma disforia. E isso, em termos de em termos até dentro da psicologia. Chega alguém no meu consultório e fala: olha, o Ellen, eu vim aqui porque eu tenho dúvidas sobre a minha sexualidade. Então, eu vou trabalhar isso com o indivíduo, tentar entender com ele qual que é as dúvidas que ele tem, qual é a maneira de como é que ele se enxerga enquanto indivíduo, tentar trabalhar com ele o que essas dúvidas está causando nele, né? E para que ele consiga viver da melhor maneira possível, da maneira que ele entende que aquilo ali para ele é a vida adequada. O que eu sempre vou ser contra, que eu sempre vou trabalhar para isso é defender as nossas crianças, que você inclua na vida dessas crianças tão cedo, que criança tem que brincar, criança tem que ser criança, defender a inserção da ideologia de gênero de uma maneira tão primária, de uma maneira tão abrupta, num lugar que não é aquele lugar ali que o Estado, que tantas vezes a gente está querendo enxergar. Agora, essa questão, quando você insere isso num concurso público, o que eu vejo ali? Quem presta concurso público são pessoas adultas, conscientes, orientadas, elas já têm uma consciência do que elas são, do que elas querem para a vida delas, e consciência dessa questão de gênero. Então, eu defendo sempre a liberdade, inclusive a liberdade do cidadão dele escolher se ele acha, se ele se vê, se eu sou uma mulher e gosto de outra mulher, tudo bem. Então, tá tudo certo para mim, eu me relaciono com quem eu achar que eu devo me relacionar, e eu não tenho nada a ver com isso, porque isso não afeta a minha vida pessoal, tá? A mesma coisa ao contrário. Só que o que eu também vejo é que durante muitos e muitos anos, o grupo, né, dos LGBTs, eles sempre lutaram exatamente por isso, pela liberdade, eles sempre lutaram por um espaço deles, né? E agora que parece que estão conquistando, e agora que parece que a gente está vendo numa sociedade aí que aparentemente que até respeita, mas que traz isso, traz essa pluralidade o tempo todo, ao que eu vejo também o passo disso é que agora, se você pensa diferente ou se você respeita, mas você não gosta, não, você está errado, você é obrigado a me amar, me venerar, você é obrigado parece que é como se fosse uma obrigação, parece que é realmente um pecado, tá? Um pecado é ser hétero e você ter seus cromossomos aí, como você trouxe, Gi. E aqui em Uberaba, só fazendo um aporte, um adendo, tem um vereador aqui que ele quer criar no calendário municipal o Dia do Orgulho Hétero. Eu estou vendo esse vereador ser cancelado aí rapidamente por conta disso, né? O Dia do Orgulho Hétero. Mas eu estou aguardando as cenas dos próximos capítulos de que isso vai virar aqui, né? Mas a mensagem que eu quero dizer no meio disso tudo aí é que fique sempre o respeito. Que fique sempre o respeito de uns pelos outros, independente da sexualidade, independente do credo, independente da raça, independente da cor. Assim como não é tolerado mais hoje em dia fazer piadinhas homofóbicas, como eles mesmo dizem, eu também não sinto que seja bacana da parte deles fazerem piadinhas com cristãos, com a crença das pessoas. Você transformar Jesus Cristo numa pessoa transexual, não vejo legal, não acho isso legal, não acho isso bacana, você fazer o caminho inverso. Porque se você lutou tanto por isso, agora você está aplicando exatamente o seu lugar do respeito ali, você está desrespeitando a crença e a ideologia das outras pessoas, das pessoas que têm fé, das pessoas que acreditam em Jesus, na Maria, né? Coloca lá
Eu não sei se vocês viram nessa questão do Natal aí, né? Que eu acho que é até um tema que a gente vai trabalhar aqui, é essa questão dessa ideologia de gênero, trazer uma foto de Jesus Cristo, do Papai Noel homossexual, de Jesus Cristo transexual. O que é isso, gente? A gente não tá. O Papai Noel é uma coisa do imaginário infantil. Então, mais uma vez, a gente desbarra onde? Ideologia de gênero. Então, a gente tem que aprender a respeitar, mas o respeito ele tem que ser essa via de mão dupla, realmente. Não é só o venha a nós, né? Mas o vosso reino, nada. Então, esse é o meu pensamento em relação a isso. Respeito e liberdade. Omara, e para você, Polícia Civil cometeu algum tipo de crime de homofobia na sua análise? Não, Gi, eu acho que não foi crime, não. Infelizmente, esse aí é mais um grupo que está sendo usado politicamente, né? Será que não percebem? Assim como as mulheres estão sendo usadas, os homossexuais também estão sendo usados, né? Eu não acho que seja um crime, não. Né? Crime é matar crianças no ventre da mãe. Isso é crime, né? Crime é induzir mulheres a pensar que o filho dela é um objeto, é um produto da concepção, né, que pode ser descartado, né? Meu corpo, minhas regras, né? Isso para mim é um crime. Crime é obrigar as pessoas a se vacinarem contra a vontade delas, né? Participar de um experimento sem esclarecimentos, né, dos efeitos. Isso para mim é um crime. Crime é a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas, né? Isso para mim também é um crime, né? Então, eu não considero isso um crime que a Polícia Civil fez, não. Acho que não é, não. Eu acho que a gente precisa respeitar todos os seres humanos, né, as suas escolhas, né? E eu não vi desrespeito da Polícia Civil, né? Eu não vi. O livro que em questão aí, ele aborda vários outros assuntos, né, como a liberdade das minorias, né, grupos vulneráveis. Então, assim, esse assunto aí foi mais um assunto do livro que poderia ser tratado, né? Então, assim, estão banalizando muito o crime, né? Qualquer coisa hoje é crime. Ser hétero hoje já é um motivo para você ser homofóbico, né? Você ser homem é motivo para você ser machista. Você ser branco já é motivo para você ser racista. Então, assim, nossa, tá uma chatice isso. Tá muito chato viver hoje em dia, sabe? Então, assim, as pessoas não estão percebendo a real intenção disso tudo, que é simplesmente criar uma guerra entre as pessoas, colocar todo mundo contra todo mundo, né? Separar todo mundo em grupos. Então, assim, tá ficando cansativa essa história, sabe? Esses grupos querendo plantar o ódio entre as pessoas. E assim, ninguém está percebendo claramente isso, sabe? Isso está me dando um desânimo de ver essas coisas. Isso só faz aumentar a rivalidade entre as pessoas. A gente só vê pessoas brigando o tempo todo em rede social, discutindo, brigando com família, com amigo, por causa dessas questões aí. Né? Isso só está nos afastando, só está nos dividindo, né? Eu estava lendo, tem um grupo de mães aí, de mulheres, né, querendo anular, né, as questões desse concurso, né, nas questões que fazem referência a esse livro aí, né. Então, assim, elas estão exigindo isso daí. Então, assim, a esquerda exige tudo e a gente obedece, a gente faz, né. Assim, a direita precisa reagir, sabe? Assim, enquanto isso, eles estão invadindo as nossas vidas, né, com ideologias, doutrinando nossas crianças, nossos filhos. Então, assim, é bem desanimador esse tema aí, viu, Gia? Fico bem desanimada. Só fazendo um gancho rapidamente aqui, acredito que falta muita interpretação de texto. Eles leem também o que é útil para eles e o resto da frase, o resto da coisa toda que se exploda. Fazendo um gancho rapidamente antes do Vanderlei, é igual aquele caso, teve um homem que ele é homem, nasceu homem,
Aí ele se tornou mulher, né, transexual, e ele compete agora, nadador, né, compete como mulher, bateu todos os recordes. E aí eu não vejo nenhuma mulher, nenhuma pessoa da pauta feminista levantar esse tipo de situação, levantar esse tipo de questão, né? Nenhuma pessoa que defenda essa questão do feminismo, do LGBT, levantar esse tipo de questão. Então parece que fica meio. As pautas parece que ficam meio. Eu vou lutar por isso aqui só porque me interessa, mas o outro ali que se exploda, entendeu? É mais ou menos isso que eu vejo. Então, o movimento feminista, ele não defende as mulheres, né? Eles defendem as mulheres de esquerda, né? Então, esse caso que você acabou de citar, cadê o grupo feminista para defender as mulheres que participaram dessa competição? Assim, elas deveriam estar aí brigando, gritando, né, pelos direitos dessas mulheres que competiram com esse trans, que na verdade, gente, é um homem, né? O corpo do homem é diferente do corpo da mulher, não tem jeito, não tem como elas mudarem isso. É desanimador mesmo. Puxando para esse lado aí que vocês trouxeram antes de chamar o Vanderlei, teve um vídeo que viralizou numa escola, um trans branco espancando uma menina negra, porque ele nasceu homem, mas se sente mulher. Como ele se sente mulher, ele se sente no direito de usar o banheiro feminino. A menina foi entrar no banheiro feminino e deu de cara com ele, e aí ela se sentiu desconfortável dentro da escola, no ambiente escolar, se sentiu desconfortável e falou para ele: você não é mulher, coloque-se no seu lugar, você não é mulher, use banheiro masculino. E aí ele foi para o corredor e espancou ela, jogou ela no chão de uma maneira muito, muito violenta, chutou, desferiu muitos golpes, e aí muitas meninas tentando defendê-la, uma menina negra apanhando de um homem branco que se alega mulher. Ele alega que ele é uma mulher. Ele diz que se sente mulher, mas ele é um homem, ele é forte. E aí ninguém conseguia separar a briga, não sei se vocês viram esse vídeo. Eu vi. Ninguém conseguiu separar, e aí só chegando um outro rapaz, assim, é que ele conseguiu conter a agressão e tirar o trans de cima da menina. Mas então, a coisa está partindo para uma coisa tão assim louca, de tantas minorias, que aí a gente já nem sabe mais. Nesse caso, uma menina negra, duas minorias, mulher e negra. Do outro lado, um homem branco, mas que se diz mulher, se sente mulher, então ele se sente no direito de espancar uma menina. Ou seja, ninguém partiu defendendo essa menina negra que acabou apanhando. Uma guerra que está sendo travada agora dentro das minorias. Vanderlei, mas voltando ao caso da Polícia Civil, como é que você avaliou aí esse edital? Qual a sua análise? Perfeitamente normal, perfeitamente normal. O livro de medicina, né, que foi colocado no edital como material bibliográfico, né, para prestação para esse concurso, ele é do Genivaldo Veloso de França. Eu vou ler o currículo do Genivaldo Veloso de França. Ele é médico bacharel em Direito, possui especialização em Medicina pelo Instituto de Medicina Legal do Rio de Janeiro, é professor titular da Medicina Legal nos cursos de Medicina e Direito da Universidade Federal do Paraíba, no curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba e na Escola Superior de Magistratura da Paraíba. Atua como professor convidado no curso superior de Medicina Legal no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, em Portugal, no Master em Medicina Forense à distância na Universidade de Valência, na Espanha, no curso de Auditoria em Sistemas de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e no curso de especialização em Bioética da Unimontes, em Minas Gerais. É professor de pós-graduação em Ciências Forenses da Universidade Federal do Maranhão, membro titular da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina Social e da Academia Brasileira de Ciências Médicas e Sociais.
é consultor do Instituto Brasileiro do Ensino, Pesquisa e Medicina e Odontologia Legal, foi secretário no Conselho Federal de Medicina e presidente do Conselho Regional de Medicina no estado da Paraíba. Autor de inúmeros livros de medicina legal. É um cara que tem um currículo extenso, ele é um palestrante muito chamado, ele é aclamado nesse meio, porque esse livro dele, né, Medicina Legal é muito utilizado, né, na justiça, né? Então, por exemplo, uma das palestras, né, que ele ministrou foi lesões corporais no Código Penal. Então, ele trata de todos esses assuntos para melhor desvendar, até a nível de inquéritos policiais, é muito utilizada a medicina legal, né? É uma prática que desde 1505 começou a ser utilizada. Então, agora, vamos lá, a secretária a presidente da Comissão de Direitos Humanos de Minas Gerais, a militante, vamos ver as pautas que ela defende, Andréia de Jesus. Mulher negra ocupa política, ou seja, pode ter um passado que tiver, pode ter um currículo péssimo, mas é negra, então mulher negra ocupa política, ou seja, não importa as competências, importa se é negra ou não. Então a pauta dela, mandato em ação, está aqui no portal dela, no site dela, antirracismo, mesmo sendo maioria, que é uma falácia, a população negra sofre uma violência constante, contínua e cruel. Isso é uma falácia, posso explicar depois, em outra ocasião, por que é uma falácia isso. Outra pauta que ela defende muito é a pauta antiprisional. Então, ela fica muito satisfeita quando agora na saidinha de Natal, né, com diversos criminosos aí, estupradores e tudo quanto é tipo de crimes, né, foram soltos. Com relação à questão que foi apontada por ela, é que eu acho engraçado que ela coloca assim, né, a transexualidade saiu do capítulo de saúde mental no ano de 2018. Foi por uma lei? Deve ter sido alguma decisão do STF, alguma lei que foi feita que fala que o homossexual não deve ser considerado como uma pessoa que tem algum tipo de perturbação mental. Porém, o que eles se esquecem, né, e é muito interessante isso, né, o pessoal acha que através de uma lei é possível mudar a realidade. Então, você faz uma lei, né, coloca um decreto e você acha que por utilizar essa lei, esse decreto, instituir isso, você automaticamente acaba com a realidade. E nós sabemos que são diversas leis, né, mas são muitas leis que elas se destoam totalmente da realidade. No caso, aí, como ela fala, né, que a transexualidade saiu do capítulo de saúde mental no ano de 2018, deve ter sido alguma resolução do Conselho Federal de Medicina ou de alguma associação, seja lá qual for, mas o fato é que eu até separei aqui, eu gostaria de... Em agosto de 2016, a American College of Pediatricians, a CDPEDS, publicou um estudo assinado pela presidente da associação, doutora Michele Cretella, analisando a literatura médica sobre a disforia de gênero e as bases científicas dos atuais protocolos para o tratamento nessa condição, principalmente em relação a crianças e adolescentes. A partir de uma extensa análise de dados, o relatório conclui pela falta de evidências científicas para recomendar tratamentos invasivos, como bloqueios hormonais em crianças e adolescentes, cujos efeitos ainda são em grande parte desconhecidos, enfim. A APP foi fundada em 2002, também fala, né, que aponta detalhe existente de uma verdadeira ideologia de gênero por trás das mudanças da compreensão médica sobre o fenômeno da disforia de gênero e aponta para os perigos de mudanças bruscas sem pesquisas sólidas que eu recomendo. Ou seja, é um assunto polêmico, né? Cientificamente não existe nada que embase isso. Até então, o que eles falam que questão de disforia de gênero é um transtorno, sim, né? E deve ser tratado como tal, né? Agora, vem essa militante, né? E já se opõe, falando que o edital está sendo... Não, ele está com bases científicas, que ele colocou isso dentro do livro dele de medicina legal, tratando isso como realmente algum transtorno psicológico, né? Agora,
Aí é feito algum decreto, alguma lei, alguma resolução de algum conselho de medicina, alguma coisa que trata desse assunto, né? E aí eles acham que isso, estando escrito no papel, vai mudar a realidade, né? A gente sabe que o inúmero de crianças, adolescentes que se suicidam, tá? Por conta essa questão. Porque é colocado para ela, ó, ela não consegue tratar bem isso, não tem uma ajuda necessária, quando tem uma pauta e um viés ideológico, né? A gente sabe que os cursos hoje de medicina, principalmente, que entrou o currículo de sociologia, de psicologia já há muito tempo, vem tratando isso de uma forma, no meu ponto de vista, até irresponsável, né? Porque coloca isso, trata essa questão de uma maneira do ponto de vista ideológico, né, colocando como, não, você não é menino, apesar de ser uma menina. E a gente sabe que essa questão tem que ser resolvida por ela própria, você tem que dar as ferramentas, né, necessárias para ela construir isso dentro dela. Se de repente, não estou falando que a pessoa, de repente, ela nasceu de uma determinada forma, por questão hormonal, biológica ou até psicológica, ela possa, no futuro, definir, né, a situação sexual dela, né, homem, mulher, o trans, enfim, mas que deixa isso a questão que seja feita de uma forma natural. Agora que o pessoal quer justamente, né, colocar isso sempre em pauta, impor isso, né, e através de leis até, né, que não muda o fato e a realidade, não é impossível isso, né, e através dessas ideologias, desses militantes como essa Andréia de Jesus. Sabe, Vanderlei, você pontuando aí, eu me lembrei de algumas coisas. Anorexia é uma disforia. Bulimismo, da pessoa bulimia, da pessoa vomitar, é uma disforia. Nem por isso essas pessoas se sentem... É um transtorno alimentar, os dois. Nem por isso essas pessoas se sentem, assim, agredidas, disso ser reconhecido. Existe um tratamento para você conseguir conviver com isso. Agora vamos para o oposto. Hoje em dia, a obesidade está caminhando para um rumo em que, se você dizer para a pessoa que ela está obesa, que ela precisa se alimentar melhor, que ela vai ter uma série de problemas cardíacos, ou de sangue, ou disso ou daquilo, você está cometendo uma gordofobia. Então, assim, as coisas, gente, elas precisam ter um limite. A gente está caminhando para um mundo em que daqui a pouco, se a pessoa acordar e dizer, não, eu não sou um ser humano, eu sou um gato, ou eu sou um cachorro, eu não me identifico como um ser humano, eu sou um ET, e aí a pessoa simplesmente ela vai impor, e a partir daquele momento ela vai reagir em sociedade, nós somos obrigados a conviver com isso, que ele é um gato, que ele é um cachorro, ou ela é um gato, ela é um felino, e aí ela vai passar a caminhar no shopping, como a gente já viu o vídeo aí que viralizou, como a gente já viu o vídeo que viralizou de homem rastejando no chão como um cachorro e fazendo necessidades na rua, e aí, qual vai ser o limite? Qual vai ser o limite para essa sociedade? Até onde tudo isso vai chegar? Pegando um gancho na fala do Vanderlei aí, tem alguns fatos aqui que é importante a gente citar para a gente poder entender algumas questões que acho que é muito mais cultural, né, do que até em termos legais, enfim. Que, em 52, a Associação Americana de Psiquiatria, no seu primeiro manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, diz que a homossexualidade era uma desordem, mas e que fez com que essa opção sexual ela fosse estudada por cientistas. Só que não houve estudos comprovando essa questão. Então, com a falta dessa comprovação científica, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a opção sexual da lista de transtornos mentais em 73. Daí, em 75, a Associação Americana de Psicologia
adotou a mesma posição e orientou os profissionais a não lidarem com este tipo de pensamento, evitando preconceito e estigmas falsos, né? Assim, a Organização Mundial de Saúde, então, incluiu, porém, a Organização Mundial de Saúde incluiu o homossexualismo na Classificação Internacional de Doenças em 77, que é o CID, como uma doença mental. Mas na revisão da lista de doenças, em 90, ela foi retirada. E por esse motivo, o dia 17 de maio ficou marcado como Dia Internacional contra a Homofobia. Seguindo, a partir dessa resolução internacional, cada país e cultura trata a questão da homossexualidade de maneira diferente. O Brasil, por exemplo, por meio do Conselho Federal de Psicologia, deixou de considerar opção sexual como uma doença em 1985. E já a China tomou algumas atitudes apenas em 2001. Mas é bom ressaltar que a China ela é um país comunista, e também é bom ressaltar que a China ela é um país ali que eles obrigam crianças que eles veem qualquer tipo de situação neste sentido, eles meio que eles têm umas coisas ali que eles fazem a fim de evitar que essas crianças, elas, se essas crianças apresentam algum tipo de trejeito, algum tipo de algumas características, algumas coisas ainda na infância, eles meio que, enfim, eles têm uma outra maneira de tratar essa questão, tá? Então, eles não são, como ali é tudo muito obscuro, as coisas, né? Então, fica difícil a gente poder falar. Agora, hoje em dia, a questão não tanto que para nós aqui foi tirado essa questão que eu falei do termo ismo, né, que denota doença, essa coisa toda. Mas o que falta para nós aqui, o que falta de modo geral que tem sentido, é essa interpretação de texto. É acreditar que tudo é preconceito, que tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é contra as minorias, e aí a gente vai ficando... Tudo não é o nosso lugar de fala, porque o que a gente ouve agora não é o seu lugar de fala, você não pode falar, né? Então, é como se não abrisse mais espaço para o diálogo, não abrisse mais espaço para tentar entender quais são os lados dessa mesma discussão. Então, só tem um lado e você aceita o meu lado, e pronto, acabou. É isso que eu consigo perceber. Perfeito.